Louvor, adoração, dá mesmo? Dá não. Deus abençoe sua vida, você que está aqui pela primeira vez. Estou vendo um monte de rostinho de gente nova aqui. Deus abençoe. São muito bem-vindos em nome de Jesus. Essa é a casa que o Pai nos deu para congregarmos, casa de filhos. Você é muito bem-vindo aqui em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem atrás, tá bom? Eu estou com a voz meio esquisita hoje. Ou foi o Sérgio que deixou com a voz assim, porque minha voz é linda. O Sérgio falou que sou eu mesmo. Gente do céu, eu vim com uma mensagem tão incrível, boa, pronta hoje. Chegou aqui, Jesus foi acrescentando à mensagem aquilo que ele queria falar, além do que já tinha me dito. Glória a Deus. Mas eu estou carregando uma palavra incrível aqui para derramar sobre a sua vida em nome de Jesus. E essa semana eu fiquei pensando bastante sobre... Pode diminuir um pouquinho aqui, tá, Sérgio? Por favor. Fiquei pensando bastante sobre como Deus muda as coisas na nossa vida. Eu não sei se já aconteceu com você assim, que às vezes você vem na sua mente assim, um plano incrível, que é incrível. Você pôr no papel, você olha e fala, mano, nossa. Aí você começa, aí quando você vê, está tudo embaralhado, e sua vida vai tomando outro rumo. Eu sei que é difícil para você aceitar isso, mas na maioria das vezes é Deus. Eu sei disso, que não é confortável ouvir isso. Você vai me abandonar, Heitor? Já? Já está. Gente, aqui eu estou ficando andando meio sozinho ultimamente. Aqui. Não, E às vezes a gente traça um plano assim, vamos fazer assim, assim. Aí você enquadra tudo bonitinho, fica bonito, você moldura, põe na parede e fala, mano, nossa. Você enxerga o final, você vislumbra assim. Não dura uma semana. É porque a nossa mentalidade é muito limitada com relação aos planos de Deus. A palavra fala que os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Os pensamentos dele são muito maiores, muito mais elevados do que os nossos. E nós não estamos falando que maior no tamanho. Nós estamos falando que ele vai acertar sempre. E ele está falando que às vezes nós só geramos confusão. E a gente começa a brigar por tanta coisa, a gente está tão convicto que aquilo é melhor para mim, e a gente começa a brigar, e a gente começa, o clima fica ruim, o ambiente fica ruim, a nossa cabeça fica ruim, e a gente começa a atropelar um monte de coisa, tentando resolver e tentando tirar do papel, tentando tirar da nossa mente aquilo que nós estamos planejando. E quando começa a ficar ruim, você precisa estar atento. Você está comigo aqui, bem? Porque você precisa entender que talvez você está pegando um atalho. E talvez você não poderia pegar esse atalho. Porque existe um caminho a ser percorrido. A palavra de Deus fala sobre uma carreira. A palavra de Deus fala assim, para a gente deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos uma carreira que Deus já propôs para nós. Mas a gente quer pegar atalho. A gente quer... Eu não vou nem falar aqui, tá? A administração da nossa amiga lá da internet. A gente quer ir do iPhone X por 14. Às vezes a gente quer cortar o caminho, essa é a verdade. E a gente tem... Hoje em dia, então, a gente tem uma ânsia de chegar mais rápido. Mas o segredo do sucesso não é você chegar mais rápido. É você ser constante na caminhada, ainda que demore um pouco mais. Porque na caminhada nós aprendemos, nós crescemos, nós aumentamos de estatura, para que aí sim possamos receber aquilo que Deus propôs para nós. Há uma passagem tão incrível na Bíblia falando sobre administradores,
mau administrador, bom administrador a respeito das coisas que foram confiadas a ele. A Bíblia fala acerca de um homem que, se não administrar bem as coisas que foi dada a ele, jamais conseguirá administrar bem as coisas que realmente importam e são deles. Está falando do reino de Deus, está falando de andar à luz da palavra, está falando de ter o reino de Deus dentro de si, governar sobre todas as coisas. E eu fiquei pensando essa semana sobre isso, sobre conhecendo o Deus que nós servimos, que é um Deus que faz novas todas as coisas. Faz ou não faz? Faz. Um Deus que faz nova todas as coisas. Por quê? Que Ele seria impedido de fazer algo novo na sua vida? Não tem que impeça. Ah, não. Tem o que impeça. O que impede é você querer que Deus faça exatamente do jeito que você projetou na sua mente. Eu tenho uma palavra assim incrível essa noite, Deus está falando aqui. Mas se você não mudar conforme a palavra que será liberada aqui, se você insistir naquilo que você acha que deve ser ou tem que ser, e aí você vai para Deus depois clamando por coisas novas, e Deus olha para você e fala: eu tenho. Mas é você que acha que aquilo que eu tenho de novo para a sua vida é conforme os seus pensamentos e não os meus. Na verdade, a gente não quer nada novo, a gente quer aquilo que já está na nossa mente há tempos. No livro de Isaías, no capítulo 43, verso 18 ao 21, fala assim: não fique lembrando o que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto, no meio da terra seca farei correr riachos. Os animais do campo me louvarão, como também os chacais e os avestruzes, porque eu fornecerei bastante água no deserto. Deus está falando: eu fornecerei bastante água no deserto e riachos na terra seca, para o meu povo, o meu escolhido, beber à vontade, ao povo que formei para mim mesmo, para me dar louvor perante o mundo. Essa palavra é muito boa. Está falando de um Deus que está falando para nós acerca de uma tão grande salvação. Deus está falando de algo totalmente novo, algo que não subiu na mente humana. Deus está falando sobre fazer coisas que nossa mente jamais conseguiu projetar, imaginar. Essas são as coisas que Deus tem para nós. As coisas novas de Deus são novas. Ficou redundante, né? Eu estou falando que é um caminho por onde você ainda não andou. Estou falando de coisas que você não tem como realizar com as suas mãos. Quando Deus está falando assim, ó: eu estou fazendo uma coisa nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto. Ele está falando que não tinha estrada. Você não enxergava a estrada. E Deus está falando assim, ó: eu vou abrir uma estrada no meio do deserto, de uma terra seca, de uma sequidão. Ele está falando de algo que você não tem como realizar. Ele está falando de um milagre. Ele está falando de fazer jorrar água no deserto. E está falando que o povo dele irá beber em abundância, porque as coisas novas de Deus nos surpreendem e também nos satisfaz.
Se há uma insatisfação, pode ser que você tomou uma rota errada e entrou em um atalho. Talvez você está agulhado há tanto tempo, com tantas questões na sua mente, e Deus está apontando um caminho novo, está falando, eu vou abrir um caminho aqui, mas você não quer, porque o desafio é você se desconstruir daquilo que você já projetou para o seu futuro e revestir-se de algo novo que Deus está começando. Deus está falando, é um lugar onde você não pisou, é um caminho que você não passou, são coisas novas é como se Deus desbloqueasse algumas fases na sua mente e você começasse a ver coisas que não viu ainda a respeito do que Deus quer fazer na sua vida. Eu sei que é confortável permanecer naquilo que nós já estamos acostumados. Eu sei. Não é fácil. O desafio do novo não é fácil. Porque tem coisas que precisam ser desconstruídas. E nós nos apegamos àquilo que nós já construímos. E nós não queremos abrir mão. Daqui a pouco eu vou entrar na mensagem. É só a introdução. Mas assim, vou dar um exemplo assim, eu sou assim mesmo. O meu marido me conheceu assim. E o marido fala, eu sempre fui assim. Sabe aquela história assim de que não, eu sou o provedor de casa, o marido, e eu ponho dinheiro e alimento em casa, e o resto eu não tenho obrigação, é o chacal, o esquisito. Aí ele vem para essa igreja, ele ouve uma mensagem sobre o marido ter que manifestar Cristo, porque o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. Então quem revela Cristo, o caráter de Cristo dentro de casa, não é o seu pastor, é você, amém. Marido. Amém. Pai. Aí ele ouve, ou ele escuta. E aí quando ele tem que aplicar, ele tem que desconstruir aquela caricatura que ele construiu durante 15 anos, 20 anos, 30 anos. E Deus, o desejo de Deus é derramar unção fresca sobre a sua vida, seu casamento, sua casa. Deus está querendo trazer vinho novo, mas Ele não recebe, porque o novo nos obriga a desconstruir do velho. Eu não acredito em igreja nenhuma, porque eu fui de uma igreja e os irmãos da igreja, a igreja me feriu. A gente tem aprendido aqui algo incrível. Alguns irmãos podem ter te ferido, mas a igreja de Jesus, que a Bíblia fala que é sem mácula, que é santa, não pode te ferir. E ele fica preso àquilo, e Deus está falando assim, cara, eu tenho unção fresca para derramar sobre, eu tenho renovo sobre a sua vida, eu tenho paixão, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho fogo para derramar no seu coração. Mas daí sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que se desconstruir, se humilhar e desconstruir aquela igreja que ele acha que existe na mente dele e que serve de muleta para ele nunca mais servir na igreja da forma que ele servia. Quantos estão entendendo que o desafio do novo às vezes é doloroso? Mas Deus está nos chamando, Ele está falando, olha, através da minha palavra, através do meu Filho Jesus Cristo, eu posso fazer novas todas as coisas. E que em algum momento você vai perceber que não é do jeito que você projetou. E aí a gente, como já foi falado aqui, tem que morrer. Eu falei que não ia usar isso como testemunho, vou ter que usar. Eu tinha algumas verrugas assim no meu corpo. E minha esposa, gentilmente, irmãos, me cedeu a retirada dessas verrugas. Eu tinha um pouco de vergonha. E aí fomos na média e marcamos. E eu fui. Quase como uma ovelha que vai para um matador. Irmãos, o negócio não é de Deus. Dói demais. Dói demais.
Mas eu propus no meu coração em ir, porque é algo que eu queria muito tirar de mim. E às vezes é assim, que entramos num tempo novo, numa nova estação de Deus para a nossa vida, é destruindo, arrancando aquilo que nos inibe, arrancando aquilo que nos impede, arrancando aquilo que nos deixa lento, e isso dói, eu sei que dói, mas é necessário experimentar coisas novas, mudança de mentalidade, um tempo novo, uma nova estação. Se você for lendo a palavra de Deus, você vai vendo que em todo o tempo há uma novidade acerca do Evangelho, há coisas novas que Deus está derramando sobre nós, há uma revelação nova, há uma nova mentalidade, Deus vai trazendo, e se nós não desconstruirmos as coisas que perpetuamos na nossa vida, nós não vamos conseguir experimentar da unção fresca e do vinho novo que Deus tem para nós. Hoje é um dia de muita decisão para mim e para você. Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Nós perpetuamos algum momento da nossa vida. Não, porque no ano de 2002, quando o Brasil foi campeão da Copa, eu tive um ano incrível. E ele fica preso naquele ano incrível, como se Deus não tivesse coisas mais incríveis para trazer sobre a nossa vida. Ah não, porque eu sempre fui do ministério tal, da igreja tal, e agora eu tive que mudar de cidade, eu tive que ir para outra igreja, e agora eu tinha tanta coisa que eu gostava de estar envolvido, e agora eu tenho que começar tudo de novo, que incrível. Aí as pessoas ficam presas àquilo que fez lá no passado, sem atentar para o que Deus deseja trazer de novidade na sua vida. E eu sei que a Jaque ministrou aqui, que o filho dela calçava 38, aí quando foi comprar o tênis já era 42, e ela queria que o tênis de 38 coubesse no pé 42. É assim, você vai crescendo, você vai tomando uma nova estatura no reino de Deus, e Deus passa a confiar coisas novas para você administrar. Seja aqui na casa, seja na sua casa, seja no seu trabalho, a maturidade abre portas em todas as esferas da nossa vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 17. Nós entramos na introdução, vai dar tempo. 2 Coríntios 5, 14 e 17 diz assim: qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito. É a primeira mudança na nossa mentalidade que tem que acontecer. Mas porque o amor de Cristo agora nos governa, ou nos constrange. Visto que cremos que Cristo morreu por todos, devemos crer também que já morremos para a velha vida. Ele morreu por todos, para que todos quanto vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, mas para agradar-se a si mesmos, mas para aquele que morreu e novamente ressuscitou por eles. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles de forma humana, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Antigamente, erradamente, considerávamos até mesmo Cristo como um simples ser humano igual a nós. Como pensamos de modo diferente agora? Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, uma nova criatura, já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida, uma nova estação, uma nova fase, um novo tempo. E eu quero chamar a sua atenção aqui hoje nessa noite, porque é sobre isso o nosso assunto. Quanto tempo faz que você não enxerga nada novo na sua vida? Qual é a última novidade que você tem que me contar? Você continua do mesmo jeito? Você não consegue enxergar mudanças nos seus relacionamentos?
com seu cônjuge, se é a mesma pessoa desde quando se casou, alguma coisa está errada. Você continua crendo em Deus só um pouquinho, do jeito que quando você começou na caminhada com Cristo? Tem alguma coisa errada? A proposta do Evangelho é renovar tudo. É renovar tudo. Ah, mas eu aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe. Esquece. Tudo se fez. Todos os dias tem novidade. Ah, mas é que eu sofri muito. Seu passado não diz nada acerca do seu futuro. Se você estiver em Cristo, Ele muda todas as coisas. Ah, mas o senhor não sabe. Não sei. Eu sei de mim, porque esse aqui que vos fala era para ter uma vida desgraçada, longe de Jesus, afundado no pecado. E um dia Jesus me encontrou e mudou a minha vida por completo. Nada do meu passado permaneceu intacto. Todas as coisas foram tocadas e redimidas pelo sangue de Jesus. E em você? Você consegue perceber as mudanças? Algumas pessoas nos procuram e falam: pastor, eu era muito ruim, porque eu pensava num jeito assim, e ele me falou: nossa, mas Cristo mudou minha vida. Hoje eu enxergo de outra forma. É isso que Paulo está falando no texto que eu acabei de ler para você, quando ele fala assim, que nós também enxergávamos Cristo de forma humana, como um líder humano que veio para tentar tirar o rei do lugar. Por isso que Paulo perseguia os cristãos e desejava matar os cristãos. Aí Paulo teve um encontro com Cristo. Mano, o encontro seu com Jesus tem que gerar uma mudança na sua mentalidade. Amém. Paulo se encontra com Cristo, conhece Cristo. Cai do cavalo, você conhece a história? Aí Paulo agora passa a enxergar Cristo não mais como um ser humano comum. Há uma mudança em todas as pessoas que se aproximam de Cristo. Amém. Todas as pessoas se aproximam de... Todas as pessoas que entram nessa casa, que é uma casa de adoração ao Rei dos Reis. A vitória é tu que nós cantamos, ao Rei dos Reis. Se você entrar aqui, se você canta essa canção, se você ouve uma palavra, você precisa ser mudado de dentro para fora. Alguma coisa tem que acontecer. Sabe aquelas coisinhas que você diz, tem que mudar. Porque já viu que gente orgulhosa faz assim? Você fala uma coisa para ela: mano, Jesus, ela faz assim. É ou não é verdade? Sua esposa faz assim pra você, né? Peguei, né? Mas amor, né? Não podemos fazer assim, porque o cartão de crédito está muito alto. Na casa de papai eu tinha de tudo. Já não está mais na casa do papai. Mudou. Casamento traz coisas novas. Casamento, os dois arregaçam a manga e tem que construir algo junto. Seu pai não está mais lá. Sua mãe não está mais lá. Agora você tem que crescer. Se tornar madura. E assumir as responsabilidades das mudanças que são necessárias acontecer na sua vida. Então Paulo agora tem um encontro com Cristo e as coisas mudam. Agora a visão dele acerca de Cristo mudou. E é isso que nós estamos falando. A visão sua tem que mudar com relação a todas as coisas. Desculpa, não dá para ser só uma parte. A Jaque ministrou aqui, eu já falei demais, eu preciso marcar essa ministração, preciso assistir de novo. Acerca de Deus preparar um terreno, dar todo o material para você construir uma mansão incrível, porque você morava num casebre ruim, fedido,
cheio de coisa ruim. Aí Deus dá todo o equipamento, dá toda a ferramenta, dá todo o material, dá o terreno, dá a mão de obra para construir. Deus possibilita a realização de algo incrível. E você constrói uma mansão incrível ao redor do casebre. Porque você não quer perder o casebre. Aí fica uma mansão com um barraco dentro. E aí quando chove, toda a casa fede por causa do casebre que você não quis derrubar. Toda a mansão que era para ser para a glória de Deus, porque essa era a ideia do nosso Deus: ao povo que formei para mim mesmo, para me dar louvor perante o mundo. Tudo aquilo que Deus idealizou a seu respeito, de impactar o mundo com o testemunho daquele que Ele fez, se perde. Porque o cheiro não é de Deus. Pode parecer que a casa é, mas dentro. Algumas coisas precisam vir para a mesa com o Senhor. Precisam ser resolvidas com o Senhor. Porque eu posso pregar bem aqui, parecer que está tudo bem, mas eu posso esconder um casebre aqui dentro, que interfere em todas as minhas decisões. Interfere no meu casamento. Interfere no meu trabalho. No meu relacionamento com os irmãos. Porque a mansão é até bonita, mas o cheiro não é de coisa nova. Carro novo. Cheiro de carro novo. Muitos anos que eu não sinto esse cheiro. É inconfundível. Se tem alguma coisa fedendo aí, precisa sair hoje. Amém. Se tem alguma coisa que impede de glorificar a Deus na sua totalidade, precisa ir embora hoje. Nós precisamos vir para a mesa com o Senhor, nós precisamos fazer valer o versículo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se é nova criação, é criado do nada. Criou-se de novo. Então todas as coisas que você carrega com bagagem não servem para essa nova estação, esse novo tempo que Deus está fazendo nos entrar. Quantos estão aqui comigo? Fica aí, vai embora não. No início Deus criou todas as coisas novas. No meio do caminho, em Cristo Jesus, Ele fez tudo novo de novo. E no final, em Apocalipse 21:5, diz assim: o que estava sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus não quer você carregando coisas velhas. Ele criou tudo do nada. Ele levantou Cristo para que pudesse dar um start em toda a humanidade de novo. E no final Ele está continuando dizendo para nós que vai fazer tudo novo de novo. E você quer agarrar-se às coisas velhas do seu passado. Sabe o que a gente precisa? Aprender a perdoar. Sabe que a gente tem um problema que a gente não perdoa nós mesmos? Porque o cara que fica tentando, insistindo numa coisa só a vida toda, é que ele não se perdoa se ele fracassar. E deixa eu falar um negócio, o Evangelho revela muito mais sobre onde nós fracassamos do que qualquer outra coisa. Porque o Evangelho é a revelação daquilo que o homem foi incapaz de fazer. Cristo veio nos mostrar que nós seríamos incapazes de fazer. E a palavra de Deus diz que Cristo cumpriu toda a lei, porque nós seríamos incapazes de cumpri-la. A palavra de Deus veio, Cristo veio e nos justificou no seu sangue, porque seríamos incapazes de sermos justos.
A palavra de Deus diz que nós somos santificados em Cristo Jesus, porque nós somos incapazes de ser santos. A vida toda de quem crê na palavra de Deus é de frustração acerca de si mesmo. E de novidade de vida em Cristo Jesus. Então você precisa aprender a perdoar os seus erros do passado. E hoje há perdão. Há uma mesa aqui estabelecida por Deus para perdoar você, para que você possa começar a andar em novidade de vida. Tem coisas que nós não santificamos. Tem coisas que nós tomamos como imundo. E imundo uma vez, imundo para sempre. Ó, Pedro e Cornélio. Pedro sentadão no terraço. Saguinho de coco, porque ele é um cara que não se contaminava com nada. Estava lá e um anjo aparece e fala para ele: Pedro, tem uma missão para você babinha, mas para você fazer essa missão você vai ter que morrer para si mesmo, esquecer o passado e entender que Deus está fazendo tudo novo de novo. Aí ele está lá deitado, antes do anjo falar, ele está deitado, vê já conhece, vê um lençol com um monte de bicho, de animal que Pedro nunca ia comer. Aí Deus fala para ele acerca de ir atrás de Cornélio. Ele fala: eu não vou. Aí Deus vira e fala para Pedro que não torne imundo aquilo que eu. E às vezes a gente trata o nosso cônjuge, o nosso amigo do trabalho, o nosso irmão da igreja como algo que está imundo para todo sempre, porque um dia alguém pisou no seu pé. E a pisada no pé é todo tipo de desconforto que alguém possa ter gerado em você. E aí você não perdoa. E você carrega como que aquilo fosse imundo para todo sempre. E você acha que o seu irmão está indo para o inferno. E você acha que o seu irmão que está morrendo. Mas na verdade a ausência de perdão é um copo de veneno que a gente toma esperando que o outro morra. No seu casamento pode estar acontecendo isso hoje. E Deus desejando trazer vinho novo para o casamento. E ela não recebe. Unção fresca para você fluir no corpo. E ele não recebe, porque tem um ressentimento. Era o que Pedro tinha. Ele era ressentido com relação aos gentios. E Jesus veio e falou assim: Pedro, não torne imundo aquilo que eu santifiquei. Aí naquele momento houve uma mudança na maneira de Pedro pensar. Quando foi que você percebeu que mudou a sua forma de pensar? E a história você sabe, Pedro vai lá, se encontra com Cornélio, chega lá, tem uma igreja inteira reunida. Pedro nunca ia começar aquela igreja se tivesse permanecido no seu ressentimento. Coisas novas Deus tem para mim e para você, mas os ressentimentos não podem ditar para onde nós vamos. O Xandão teve aqui domingo passado falando assim: ó, Deus tirou você de lá, por que você quer voltar? Não, porque você acha que lá tem que te pagar alguma coisa? Porque às vezes a gente sai de uma igreja e vai para outra. Quando eu saí de uma igreja, eu achava que eles me deviam. E Deus veio e falou para mim: você é empregado ou é filho? Tome. Porque o filho cuida das coisas do pai, entendendo que ele receberá no final uma. Quem é empregado, ele quer o salário. Ele quer a honra. Tipo o segundo irmão, o irmão do filho pródigo. Eu tenho trabalhado como escravo toda a minha vida, e o senhor nunca matou nada, agora vem esse aí, e bababá. Está vendo? Ressentimento. E o pai fala para ele: tudo que tem aqui é teu. Se você quisesse, poderia dar uma festa quando você quisesse. Posicionamento de pessoas ressentidas, elas não desfrutam do rio que Deus quer trazer no deserto que ela está. Isso precisa mudar hoje na sua mentalidade, em nome de Jesus. Quando eu perdoo, tanto quem estou perdoando, quanto a mim mesmo, somos santificados. Está lá, Mateus capítulo 6, verso 9, fala acerca disso, fala assim, ó: quem perdoa de uma forma bem direta e reta, sem nenhum. Quem perdoa é perdoado. Está falando, quem perdoa também é perdoado. Quem santifica, lembra Cornélio? Pedro, também é santificado, porque Pedro alcançou uma outra estatura a partir de ter santificado aquilo que Deus diz que agora é santo.
ele também foi santificado. Bora. Não devemos atribuir castigo, nem a nós e nem a ninguém. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada. Meu pastor, você não sabe, pastor. Eu falei, eu sei, filho. Não pensa que eu não sei que eu sei. Eu fui uma tranqueira já. Mas sabe o que eu aprendi com Jesus? Sabe o que Jesus falou para mim? Em Isaías 53. Que ele tomou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu tenho paz com Deus. Paz com Deus. Consegue? Porque há o anúncio de novas coisas sobre a nossa vida e o nosso passado tem que ser lançado, como a Bíblia diz, no mar. Você sabe, mas não faz. Você sempre está se culpando por aquilo que cometeu, pela traição quando você traiu. Você está sempre se culpando pelos seus erros, seus tropeços do passado. Você está sempre se culpando porque você investiu dinheiro errado e perdeu. Por quê? Por que eu fui fazer aquilo? Você está sempre se culpando. E Deus tem coisas grandes, maiores, tão grandes que já falo, todas as vezes eu falo para você que seu passado vai ficar tão pequeno diante da magnitude que Deus tem daqui para frente. Você insiste, você não se perdoa. Sendo que Cristo já levou sobre si o castigo, que nos traz a paz. Outra coisa que nos impede de viver o novo. Não admitirmos que precisamos de algo novo. Há um orgulho. O cara está indo para o buraco. Por isso que a palavra de Deus fala que o orgulho procede a... O orgulho vem antes da... Salmo 32, verso 4 a 5, fala sobre a admissão de culpa de Davi. Uma coisa é você admitir culpa para ser perdoado, outra coisa é você admitir culpa para continuar culpado. Porque se não houver confissão, não há remissão, não há perdão. Porque a cruz de Cristo alcança todos os nossos pecados quando nós os confessamos e abandonamos. O salmista, o Salmo 32, 4, 5 diz assim: de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, fazendo com que as minhas forças fossem se esgotando, como a seca faz com um pequeno riacho, como a seca faz com um pequeno... Guarda aí. O sofrimento continuou até que admiti a minha culpa e não escondi mais o meu pecado. Pensei comigo mesmo, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Como um riacho, olha o que ele está dizendo, fazendo com que minhas forças fossem se esgotando, como a seca faz com um pequeno riacho. E a promessa de Deus é trazer um rio para dentro de um deserto. Esse rio não vem porque nós achamos que está tudo bem, e a gente vai sofrendo, sem ir ao Senhor e admitir a culpa diante dele. Jesus, foi eu que causei isso, e agora eu estou aqui diante do Senhor, clamando pelo teu perdão e arrependimento. Você quer uma mudança incrível de Deus para a sua vida? Mude a forma com que você se relaciona com Deus. A
palavra de Deus diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos a obrigação de tratar. Todas as coisas estão descobertas, nuas. Todas as coisas estão patentes, está diante dos olhos dele, dos olhos daquele com quem temos a obrigação de prestar conta. E você esquece disso, você para de prestar conta para Deus. Quando você para de prestar conta para Deus, você começa a andar segundo o seu próprio coração, segundo a sua própria vontade. E quer saber de uma coisa horrível que você vai ouvir hoje? Deus nos entrega aos desejos do nosso próprio coração. Porque nós não queremos mais o seu conselho. Você fala que Deus é tão ruim assim. Não, Deus é incrível. Ele não nos obriga a nada. Ele é o conselheiro. Entre um dos nomes do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é conselheiro. Então assim, está travado. Você precisa aliviar o fardo. E Jesus continua nos convidando, falando: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você precisa aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, que o meu fardo é leve, que meu jugo é suave. Você que está igual a um fiozinho de água, no meio de uma terra seca, está quase acabando. A promessa é: eu tenho um rio de vida. Admite, vem para Jesus, entrega seu coração, traz seu coração para a mesa e fala: Jesus, isso está acontecendo por causa das minhas próprias concupiscências, por causa das inclinações do meu coração. Eu sempre fui assim, mas eu não quero ser mais assim. Eu cresci assim, eu fui sempre assim, eu não sou mais Gabriela. Admissão. Confissão. Que uma coisa é admitir, a outra é confessar. Tiago 5, 16 a 20. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Jesus quer encher a gente. O Espírito de Deus quer transbordar, quer encher. Mas assim, precisa haver uma cura, porque senão é igual uma garrafa PET, já ministrei isso aqui, com um furo no meio. Deus quer encher e nunca consegue encher, por quê? Quando confessamos, o Espírito de Deus vem e cura. Aí nós nos enchemos e transbordamos. Por isso que o texto diz acerca de confessar suas culpas uns aos outros. Orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Elias era tão humano quanto nós, e entretanto, quando orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio. Depois ele orou de novo, dessa vez para que chovesse, e a chuva desceu e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém ajudá-la a compreender a verdade novamente, essa pessoa que o trouxe de volta salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Haverá novamente chuva, haverá novamente frutos, haverá novamente um rio, haverá novamente um transbordar, haverá novamente um enchimento, um preenchimento de Cristo em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida vai frutificar, porque Deus vai fazer nova todas as coisas. Tem umas coisas que me deixam triste. Eu às vezes sento com pessoas que eu vejo que Deus está querendo fazer coisas novas, e ela insiste em querer fazer do jeito que ela fez lá no passado. Não, mas cheio de paradigmas. Porque se você perguntar para ela, mas
Aonde você aprendeu isso? Não, porque fulano falou para mim. E fulano falou para fulano. E fulano falou para fulano, que falou para fulano, que falou para mim. Isso são paradigmas. Não, porque tem que ser assim. Não, porque eu sou isso. Não, porque eu sei, eu tenho algumas coisas. Cara, aí fica pulando para lá e para cá, pingando aqui, pingando ali. Nunca flui. Nunca tem fruto. Nunca tem vida jorrando dela. Porque vida é só para quem anda em novidade de vida. E o desafio do Senhor para mim e para você é de aproveitar que Ele está mudando a estação, por exemplo, da nossa casa, já está claro, é um tempo novo, de coisas novas, sem repetições das coisas antigas. Deus está mudando, nós não somos uma igreja tradicional, longe de nós não somos assim. Nós cremos que Deus se move de várias formas, a multiforme de graça de Deus se manifesta através de várias pessoas. Deus levanta outras pessoas e há uma vida fluindo de um organismo que é vivo, não é uma denominação, é uma igreja que anda, é uma igreja que corre, é uma igreja que realiza, é uma igreja viva, um organismo vivo. Não tem água parada, nem precisa de anjo, porque nós jorramos a água da vida e nós estamos aqui fluindo. E tem coisas novas, e tem perdão, e tem iniciar de novo, começar de novo, porque nada nos aprisiona, nada nos prende. Jesus nos libertou, e nós somos verdadeiramente livres. Eu não sei se você consegue ver isso. Talvez você está aí com um monte de coisa, mas parece que nada acontece para mim. Parece não, nada acontece mesmo, porque a mentalidade sua não foi renovada, mas estamos liberando uma palavra aqui para você hoje. Deus tem coisas novas para a sua vida. Vá em direção às coisas novas. Deixe de colocar expectativa em você. Ponha naquele que prometeu e é fiel para cumprir. Bora? Bora destruir as casas velhas e começar algo novo, para ficar com cheiro de novo. As pessoas passam perto de você e vai ver que tem algo novo. Jesus está chamando a gente para viver algo novo. Fique de pé. Quero orar com você. Uou! Está feliz ainda? Não deixe seu passado impedir isso. Se é preciso admitir diante do Senhor suas culpas, admita. Se for preciso confessar, confesse. Eu sei, há um preço a ser pago, eu sei. Pague. Eu queria ficar livre das verrugas. Paguei um preço. Paguei um preço financeiro e sentimental. Nunca mais eu entro no consultório. Mas para se ver livre, se no momento gerar dor, permita que Deus corte. Porque tem coisas que é só através de um bisturi divino. Nossa, é muito evangélico isso, né? Jeová vai vir com o bisturi, não. Mas tem coisas que Deus vai precisar arrancar pela raiz. Escute. Por favor, me escute. Tem coisas que precisam ser tirados pela raiz. Não é apenas você só deixar de fazer essa semana. Há uma raiz aí. Precisa de um tratamento de Deus. Precisa de um processo para que saia com raiz e tudo
e possa haver uma nova semente no lugar dessa árvore aí que não frutifica mais. Porque Deus deseja fazer coisas novas. E tudo que você precisa fazer hoje é ir para a mesa. Falar: Jesus, eu quero comer disso aí. Eu vim aqui para a mesa hoje, Jesus, foi servido essa comida. Ainda que pareça amarga, ainda que o gosto é amargo, mas Jesus, eu quero comer. Porque é remédio. Vai trazer cura.